Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui né, mais uma noite aqui, no dia de 21, né, de janeiro, início do ano. Estamos aqui todas as noites às 23 horas, junto com você, para trazer sempre uma palavra de fé e esperança para o seu coração, para mudar, para transformar, tocar você, tá bom? Eu não estou aqui, não estou perdendo meu tempo. Aqui o nome de Jesus é glorificado através do seu testemunho. Inclusive, se você hoje, por exemplo, hoje, porque hoje vai ter uma palavra de cura, de libertação. No final, eu irei orar por você. E acontecendo um milagre na sua vida, testemunhe, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, tá bom? Ajude esse canal. E se você tem um testemunho, vá lá e escreva o seu testemunho, tá bom? Em nome de Jesus é isso que eu te peço, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Mas nesse momento eu quero convidar você para nós orarmos, para que o Espírito Santo esteja na direção e no controle de tudo que fizermos aqui. Pai Celestial, eu te dou graças, te dou glórias, em nome de Jesus, por mais este momento especial que o Senhor quer tratar conosco. Eu tenho certeza que hoje eu irei ser usado como instrumento, como canal de bênção na vida dessas pessoas. Tira, quebra todo o impedimento, Senhor, para com o que o Senhor vai fazer agora. Que os teus anjos que estão à minha disposição possam pelejar. E os anjos que estão aí com essas pessoas, porque cada uma tem anjos que cuidam delas. Então, em nome de Jesus, que eles possam pelejar, desembainhem as espadas e possam pelejar a favor dessas vidas que estão comigo nesta programação, que estão agora, que irão estar hoje ou lá na frente, seja em qualquer momento. Eu oro por essa pessoa, em nome de Jesus, para que todas as trevas se dissipem da vida dela e o Senhor possa agir poderosamente pelo teu poder, pela tua virtude neste momento agora, em nome de Jesus, que tudo que for feito aqui seja para a honra, para a glória e para louvor do teu nome, o teu Santo Espírito Santo esteja na direção e no controle. Tudo é para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, hoje é uma palavra gloriosa. E hoje Deus vai operar maravilhas, porque é uma palavra de cura, de libertação. E eu amo quando Deus me usa para abençoar outras pessoas com milagres, com coisas extraordinárias. É maravilhoso ser usado. Eu já fui muito usado e hoje não vai ser diferente. Tá bom? Eu quero ser canal de bênçãos na tua vida. E onde hoje nós vamos nos alimentar, iremos meditar e Deus vai falar conosco, nós estamos estudando todas essas mensagens dessa playlist, é tudo em cima baseado no Evangelho segundo Mateus. Todas essas mensagens dessa playlist é só no Evangelho de Mateus que a gente está se alimentando. Delas, às vezes, a gente sai para outras, mas é sempre no Evangelho de Mateus iniciando. Tá bom? Hoje vai ser no capítulo 8, no versículo 5. Se você tem a sua Bíblia aí, me acompanhe. Se você não tem, anote aí, né? O Mateus 8, 5. Tá bom? Para você ver depois, tá certo? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, era uma cidade grande na época, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder
e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele faz. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Oh Espírito Santo, que palavra maravilhosa. Que o Senhor tome o meu intelecto, a minha voz. Tudo que eu sou nesse momento é apenas um vaso nas tuas mãos, um instrumento, para que a tua palavra vá e produza aquilo para o qual está sendo mandado, em nome de Jesus. Então aqui no primeiro versículo, diz assim, no versículo 5, Jesus chega em Cafarnaum, uma cidade muito grande na época, e chega junto dele um centurião. O centurião era da guarda romana, e um centurião geralmente ficava a cargo de 100 soldados romanos. Ele tinha 100 soldados à sua disposição. Então, por isso o nome de centurião. E ele chegou rogando-lhe. Geralmente naquela época, irmãos, um centurião era muito respeitado. Muito, mas muito mesmo. Acho que alguns até tremiam quando viam um centurião, porque você imagina alguém que tem 100 soldados à sua disposição. Você imagina entre aqui, uns homens, imagina o poder que esse homem tinha de destruição, se ele quisesse. Com 100 soldados às suas ordens, obedecendo às suas ordens. Então ele era muito respeitado. Mas chega ao do conhecimento dele e a gente percebe que esse centurião, ele era diferente. Ele era, em outra passagem, chega a dizer, os judeus chegam a dizer, olha, ele não vai na sinagoga, mas ele oferta e tudo para o templo e tudo mais. Então ele era um simpatizante, de uma certa forma, ele era um soldado romano, um centurião romano, mas no mais íntimo dele eu creio que ele tinha, sabe, um algo, sabe, com Deus. Sabe que tem pessoas que são assim? Elas resistem de uma certa forma a Deus por causa de uma posição, porque o centurião era um homem de posição, com 100 soldados à sua disposição. Ele galgou, né, para chegar a ser um centurião. Então, ele era um homem de valor diante, né, de Roma. Então, ele era respeitado. Mas quando chega ao conhecimento de Jesus, que estava curando enfermos, que estava libertando, expulsando os demônios e tudo mais, é tanto que antes aqui, aqui no capítulo 8, versículo 1 até o 4, ele cura um leproso, né? Até diz assim a palavra, eis que veio um leproso e adorou, dizendo, Senhor, se quiser pode curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. Jesus sempre vai querer te abençoar, nos abençoar. E logo ficou purificado da lepra. Então Jesus, ele veio, porque lá no Isaías 61, ele quando pega Isaías 61 no templo, que ele vai ler essa passagem, ele diz, essa palavra acabou de se cumprir hoje, porque era ele, né? Se você quiser, você vai lá no Isaías 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele vai falando para curar os oprimidos e tal. Vai lá no Isaías 61, e Jesus, quando pega essa palavra, ele lê no templo e diz, acabou de se cumprir essa palavra, porque ele era aquele que viria para curar, para
né? Então, a fama dele corria. E Cafarnaum, chegou em Cafarnaum, porque não tinha como. Jesus até dizia assim, quando curava alguém, ele dizia assim, ó, vai, mas não fala para ninguém, mas não tem como. Não existe a possibilidade de você obter um milagre na sua vida e você ficar de boca fechada. Não existe essa possibilidade. Eu creio que não existe. Mesmo que você, olha, não fala para ninguém não. Mas a pessoa fica tão dentro dela que ela não consegue segurar e conta. Agora imagina um leproso, humilhado, fora da cidade, que ele não podia nem entrar na cidade, e agora ele limpo, podendo ter uma vida normal. Ele antes era o excluído, agora ele pode andar, pode entrar na cidade. Você acha que todo mundo, inclusive as pessoas que conheciam ele como leproso, quando visse ele limpo, não precisava nem abrir a boca. Então a fama de Jesus correu muito. Muitos se aproveitam hoje, só que tem um porém, né? Que até os demônios, você sabia que o demônio tem poder de curar? Tem força para curar? Tem essa capacidade de curar alguém? Tem. Você quer saber como? Ele envia um demônio, o demônio vai, porque existe muito isso. Enfermidades que são demônios que entram na pessoa e deixam a pessoa enferma. E aí ele chega uma pessoa que não tem ali a unção de Deus na vida dela, e chega e faz uma oração por aquela pessoa e a pessoa fica. Por quê? Porque o demônio vai e sai e a pessoa fica sã e aí consegue enganar as pessoas. Entendeu como é que é? O negócio, o diabo é sujo, maligno é sujo. Então, a fama de Jesus corria e chegou até esse centurião. E ele tinha um soldado dele, um servo dele, que estava paralítico e estava completamente perturbado, tipo endemoniado mesmo. Vamos seguir aqui. E, então, aqui, voltando aqui. Então, era um homem de posição. Mas ele se humilha, porque aí é onde é que está. Independente da sua posição. Às vezes você segura, você é um doutor, você é um juiz, você, sei lá, qual é a sua estirpe, qual é a sua posição. Você vai, né? Isso aí é para quem não tem estudo, né? É para gentinha, é para isso. Né? Só que esse centurião, quando ele viu que havia possibilidade daquele servo, porque ele era um cara que ele tinha amor pelos seus servos, né? Porque se ele não tivesse, ele não tinha ido se humilhar até Jesus. Aquela outra passagem que eu trouxe, numa outra mensagem, que aquela mulher vai e se humilha, ele diz assim, não é lícito tirar os pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela se humilha. Se humilha por quê? Porque era filha dela. Mas esse centurião, ele era apenas um servo dele. Você vê como que era o homem. Ele se compadecia do servo. E ele vai, mesmo com a sua posição de centurião, ele vai até Jesus, porque sabia que Jesus, ele entendia que Jesus era poderoso para fazer. Ele entendeu. E ele vai e diz assim, ó, rogando-lhe, ele chega a Jesus rogando, se humilhando, não interessava a posição dele. Ele chega para Jesus se humilhando, rogando a Jesus, implorando, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Você imagina um paralítico atormentado já por natureza, mas ele era violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, porque Jesus sempre atendia os pedidos, não é? Eu irei, lhe darei saúde. Mas aí onde é que está? E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Olha só o centurião. Jesus disse, não, eu vou dar saúde para ele. Ele disse, não, Senhor, eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado. Dá para entender o quanto esse centurião ele se lançou.
e ainda se humilhando, dizendo, não sou digno não de que o Senhor vá até mim. Porque em Roma tinha lá os seus deuses, né, e tudo mais. E ele tinha que ficar no oculto, se ele tinha uma fé, sabe? Ele cria em Jesus, mas ele foi publicamente. Ele não se importou com o que iriam falar dele. Ele diz, não, eu não sou digno não. Aí ele vai mais além. Pois também eu sou homem sujeito ao poder. Ele era um centurião. A este digo, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Dá para entender Jesus se maravilhar da fé daquele homem, que ele falou assim, olha, eu não sou digno que o Senhor entre embaixo do meu telhado. O Senhor só precisa de uma palavra. Porque eu também sou um homem sujeito a poder, e quando eu falo para alguém que está abaixo de mim, vai, ele vai, o soldado. Se ele falasse para um soldado dele, vai e mata aquela pessoa ali, ele iria. O que ele falasse para fazer, o soldado faria, o criado faria, serviria. Ele disse, eu quero que o Senhor envie, quer dizer, ele já reconheceu que Jesus tinha soldados à sua disposição. Olha só a fé desse homem. Ele já reconheceu, ele conseguiu entender que Jesus ele tinha soldados às suas ordens, anjos, com virtude, com autoridade. E ele disse, se o Senhor enviar uma palavra, do mesmo jeito que os meus me obedecem, vão obedecer o Senhor. E automaticamente eu creio que o meu servo vai ser curado. Jesus na hora se maravilha daquilo e fala assim, meu Deus do céu, nem em todo Israel, nem Israel, todo Israel viu uma fé como desse homem. Olha a fé desse homem, que chamou a atenção de Jesus. E ele não era nem um judeu, ele não era judeu. Muitas vezes a pessoa não conhece a Deus, não tem um relacionamento, não frequenta uma igreja, só que aqui ele tinha fé em Jesus. Ele tinha uma fé e ele depositou em Jesus. Ele viu a fama dele correr e ele depositou a fé dele em Jesus. Porque também não adianta você ter uma fé e depositar em outra pessoa que não seja Jesus. Aí não vai ter valia nenhuma. Você pode até conseguir pela fé natural algumas coisas, mas aqui ele canalizou a fé dele em Jesus. Jesus até se dispôs a ir até lá e curar o servo dele, mas disse, não, só envia só uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Jesus se admira, porque muitas vezes dentro da própria igreja, você frequenta uma igreja, seja lá qual for, uma religião, mas você não tem fé nem para ser curado. Eu sei porque, olha, deixa eu te contar uma. Lá na cidade de Porto Ferreira, quando eu estava cooperando numa igreja com o pastor João Milson, e Deus me disse para ajudá-lo lá, para cooperar com ele. Eu fui lá e tudo. E aí nós começamos a desenvolver um trabalho lá. Como eu tenho o dom da cura, da fé, então as pessoas, nós tínhamos um programa na Rádio Paraíso, inclusive para vocês que estão me vendo aqui, tem uma rádio online, se chama Rádio Fênix Online. Se você pesquisar, tá bom, vai estar lá. Eu vou até deixar no link da descrição aqui, tá? Que é a Rádio Fênix Online, lá onde tem louvores, tem ministração e tudo mais. Então nós tínhamos a Rádio Paraíso, e ela tinha uma audiência muito boa. Então as pessoas eram curadas pelo telefone, quando Deus me usava para orar por elas. Então o pastor Jamilson, ele sabia que eu tinha o dom da cura, da fé, e ele não tinha. Você não vai entender? Ele sabia que eu tinha e sabia que ele não tinha. E a sogra dele sofria de doença de Chagas, coração inchado, e estava com cirurgia marcada porque estava muito inchado o coração dela.
Só que como ele já tinha visto outros milagres acontecer através da oração no nome de Jesus, pela minha pessoa, ele me ligou e disse assim: pastor Nonato, é assim, tem como o senhor fazer uma oração pela minha sogra? Porque ela está para fazer uma cirurgia amanhã lá em Pirassununga, mas eu queria que o senhor orasse, porque o senhor já orou em outras pessoas e elas foram curadas. Então, tem condições de o senhor fazer isso? Eu disse: tem, claro que tem. Aí ele disse: olha, ela está lá na minha casa, e eu conhecia a casa dele, né? Eu frequentava a casa dele. Né? Ele disse: ela está lá, o senhor pode ir até lá? Eu fui, eu peguei o carro e fui até lá. Quando eu cheguei lá, estava ela, ele e a esposa dele, que era a filha dela, da sogra, né? E aí ela estava no sofá, cansada, né? E tudo. E aí eu trouxe algumas. Eu sempre gosto de fazer isso, trazer uma mensagem de fé, um versículo, seja lá, e tudo, antes de fazer a oração. Então eu trouxe lá um versículo, não me recordo agora, mas foi sobre fé, sobre cura, como hoje. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim: a senhora crê que se nós orarmos aqui agora, no nome de Jesus, a senhora pode ser curada e não precisar fazer essa cirurgia? Como aconteceu aqui, aí eu citei a palavra, como foi pregado aqui. A senhora crê nisso? Tem fé para isso? Ela disse: tenho. Pronto, eu falei: não falta mais nada, então vamos orar. Aí eu pedi para a filha dela para ungir com óleo, que a gente pedia para Deus consagrar, e colocar a mão sobre assim, o peito dela, né? O tórax dela. E aí eu comecei a oração da fé e declarei a cura na vida daquela senhora. E eu fiquei muito feliz depois, sabe por quê? Porque meu avô ele morreu com doença de Chagas, só que eu era muito jovem e eu não tinha a fé ainda dessa forma. E eu falei: Jesus, o Senhor vai me usar para curar, porque eu tinha certeza, porque quando eu orava era batata, porque eu tinha fé, o dom da fé e o nome de Jesus. E aí eu fiquei muito feliz de poder fazer a oração da fé de cura por aquela senhora que estava com doença de Chagas, era como se fosse meu avô ali. E eu declarei, profetizei a cura nela, e falei: está curada, irmã, a senhora crê? Ela disse: eu creio. E eu senti, sabe, o poder de Deus ali, a virtude de Deus naquela hora. Porque quando eu oro assim, eu sinto a virtude de Deus e aí eu vejo que o milagre é certo. Aí eu digo: mas a senhora vá, porque geralmente antes de uma cirurgia dessa, eles fazem nova bateria de exames para verificar se está tudo certo e tudo, para poder fazer a cirurgia. Ela foi, ele vá. E ela foi. No hospital lá em Pirassununga, ela foi, fizeram a bateria de exames antes da cirurgia, e quando pegaram os resultados, olharam e disseram: opa, o peito dela já não estava mais inchado. E quando pegaram os exames, disseram assim: puxa, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com a senhora? Porque o seu coração voltou ao normal. A senhora não precisa mais fazer cirurgia. Deu para entender que é a fé da pessoa junta e o milagre acontece? É dessa forma. O centurião disse assim: olha, só uma palavra, porque ele cria que se Jesus mandasse só uma palavra, o servo dele seria curado. Isso admirou Jesus. Ele disse que nem todo Israel encontrou uma fé daquela. E muitas vezes a gente não encontra essa fé nem dentro das igrejas. Entendeu? A pessoa frequenta ali uma igreja e tudo, tem uma religião, mas não tem uma fé para ser curado, para ver um filho né, liberto. Mas, muitas vezes, é necessário somente a minha fé, com o dom da cura. Se a pessoa pelo menos receber, porque se ela não tiver fé nem para receber, aí fica difícil. Mas nesse caso, diz a palavra, vamos continuar aqui, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas.
exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui é um alerta para quem é frequentador de igreja. Isso é um alerta. Jesus vem no meio desse milagre aqui e cita isso. Ó, vai vir do ocidente, entendeu? E vai tomar a mesa, e aqueles que se achavam que iam vão sofrer nas trevas exteriores. Então, e os filhos do rei, que é aqueles que achavam que já estavam com a salvação garantida, serão lançados nas trevas exteriores. Então disse Jesus no 13, para a gente encerrar, ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, pela fé daquele centurião, aquele servo dele foi curado. E você tem fé para ser curado? Você tem fé para ser liberto dos vícios, das drogas, da angústia, ser liberto do álcool, ser liberto da depressão? Você tem fé para ser curado? Você tem fé para nós orarmos aqui agora, como esse centurião? Pode ser que não seja que nem ele, mas você tem fé que se nós orarmos aqui, Deus pode operar algum milagre na sua vida? Porque se você crê, nesse momento eu irei fazer a oração da fé. E eu quero unir a minha fé no dom da fé e orar por você. Você entende isso? Então, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir uma coisa. Deus não faz as coisas por acaso. Então, eu quero que você feche os seus olhos e que você só pense no nome de Jesus. Só assim, ó. Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome tem poder. Que eu vou fazer uma oração por você agora. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai Celestial, na autoridade do nome de Jesus, essa pessoa, são essas pessoas, mas cada uma intrinsecamente, que está ouvindo essa mensagem agora, Pai, está ouvindo a minha voz, na autoridade do nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, poder do alto. Aleluias, do alto da cabeça à planta dos pés, e tudo que não é do Senhor agora venha bater em retirada da vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, o que tem atormentado ela, o que tem colocado a enfermidade, se é um espírito imundo, ele não vai conseguir resistir, vai sair dessa vida. Em nome de Jesus, quando eu contar de 1 até 3, espírito imundo que tem atormentado, colocado a depressão, desejo de suicídio, a droga, o álcool, em nome de Jesus você vai sair. Todos os problemas espirituais, em nome do Senhor Jesus, você tem atormentado essa pessoa. Eu digo para você agora, pega a sua trouxa em nome de Jesus, porque você vai sair dessa vida. Na autoridade, você está colocando a enfermidade nos órgãos, do coração, das pernas, aonde quer que você esteja alojado, você vai sair. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, sai dessa vida. Sai dessa vida em nome de Jesus. Sai dessa vida em nome de Jesus e não volte nunca mais. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que agora, meu Deus, a virtude do Espírito Santo, a graça, a luz, possa invadir essa vida agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua paz, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, a tua luz, meu Deus, possa invadir essa vida agora, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Faça o que nós não podemos fazer, que é trazer alívio, a paz que esse mundo não pode dar, Senhor. Coloca a certeza da cura, da libertação nela. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu já te agradeço porque eu senti o poder
a virtude visitando essa pessoa. Então eu já te dou graças, eu te dou glórias, meu Pai, pelos milagres, pela libertação, pela cura dessas pessoas. Em nome de Jesus, obrigado por ter me usado como instrumento, meu Pai, para abençoar essas pessoas. Em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Amém, amados? Eu senti que Deus foi até você. Você não podia fazer um movimento, faça, tá? Se você tinha um caroço, um nódulo, a virtude do Espírito Santo tomou conta de você, o espírito imundo, se era ele que estava colocando, saiu, desejo de suicídio, em nome de Jesus. Creia, creia, creia como aquele centurião. Creia que o milagre aconteceu. Mesmo que você, ai, mãe, creia, creia, não solte, não largue este milagre. Em nome de Jesus, tá bom? E assim eu agradeço a Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, obrigado. Mais uma vez por ter me usado como instrumento nessas vidas. Eu fico por aqui, que amanhã às 23 horas estaremos novamente, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal para que o YouTube consiga te avisar nos próximos vídeos. Estaremos sempre às 23 horas. Vou deixar o link da Rádio Fênix no primeiro link da descrição e dá o seu like, tá bom? Compartilha se você recebeu. Se eu creio que você recebeu, testemunhe, entre lá e coloque lá o seu testemunho, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe grandemente, porque você é uma peça preciosa para Deus, você é maravilhoso para Deus. Então, muito obrigado.